O que é um momento de feedback e como desenvolver uma cultura de feedback na sua equipe? A primeira coisa que é o momento do feedback, a gente precisa ter isso muito claro em mente. É um momento de alinhamento, de ajuste de rota. Se você vai dar um feedback para alguém, você tem que ter muito claro na sua mente o que é a hora de ser claro, de ser direto, de ser assertivo, fazer uso de um dialeto executivo, para que você possa provocar no outro exatamente aquilo que você precisa, ou seja, o entendimento claro de que este é um momento de desenvolvimento e que é muito mais importante para quem recebe do que para quem fala. Então anota isso, é um momento de desenvolvimento que é muito mais importante para quem recebe do que para quem fala. E se você entende isso, e se você transmite isso, o feedback será um excelente momento de alinhamento e ajuste de rota. Se você não entende isso, se você vê de uma maneira diferenciada, ou se o seu foco não estiver 100% equilibrado e calibrado para aquilo que realmente importa, que é garantir o desenvolvimento e a evolução das pessoas, como consequência, resultados maiores, um time com ambiente melhor, uma liderança mais segura, efetiva e executiva, vai ficar sempre uma conversa que alguma coisa não vai encaixar e que alguma ponta não vai estar bem refinada e ajustada ao ponto das pessoas se desconectarem de você. E é exatamente nesse momento que muitos líderes acabam perdendo uma excelente oportunidade de engajamento, de resultados superiores, de um ambiente de crescimento, um ambiente onde as pessoas trabalham em prol do todo e não só individualmente cuidando do seu resultado, da sua única e exclusiva imagem. Então, o momento do feedback ele é fundamental para manter as pessoas alinhadas. Agora veja, o que não é o momento do feedback? Também não adianta você olhar para o momento do feedback e querer descarregar tudo em cima da pessoa sem uma estrutura, sem antes você ter dado um alinhamento prévio. Veja, um líder, para conduzir um time para alta performance, o que ele precisa ter muito em mente, ele ou ela? Que trazer aquilo que se espera das pessoas, o ambiente, a atitude, a contribuição, o olhar para resultado, a colaboração. Isso tudo são coisas que devem ser alinhadas o tempo todo. E aí, muitas vezes, a liderança acaba não transmitindo os recados daquilo que é esperado de uma maneira contínua e clara, e aí alguém sai dos trilhos e você chama a pessoa para dar um feedback, e nem sempre você está bem também emocionalmente. Está bem emocionalmente, eu tenho um detalhe aqui muito importante que as pessoas não sacam. Estar bem emocionalmente como líder na hora do feedback não quer dizer que você tem que estar sereno ou simplesmente não pilhado. Mas estar bem é estar consciente do seu papel como líder, que é fazer o outro entender que aquele momento é mais valioso para quem recebe do que para quem fala e fazer com que essa pessoa saia dessa interação, desse momento, com clareza, com rotas de alinhamento, tendo muito firme o que não pode, o que pode e por que isso é importante para a pessoa, para a área e para a empresa. E, principalmente, a pessoa tem que sair melhor do que ela entrou. E sair melhor do que ela entrou não quer dizer que ela saiu com tudo resolvido, mas que essa pessoa saiu consciente daquilo que precisa ser feito e entendeu que o seu papel como líder, com uma liderança executiva, uma liderança que de fato olha para as pessoas e busca resultados, porque é esse o trabalho de um líder executivo, entregar resultado através de pessoas. E quando o seu time entende esse tipo de atitude, comportamento, transmitido através de um feedback executivo, aí você começa a construir um time de alta performance. Então, veja, o feedback é muito mais do que descarregar o que está acontecendo de certo ou errado, do que descarregar aquilo que está dentro de você e te incomoda, do que dizer quais são as regras. É muito mais. É um momento de envolvimento, engajamento, condução. É um momento onde o líder dá clareza de uma maneira positiva e construtiva. Agora, veja, todo feedback vai ser sempre mil maravilhas? Não, porque você está lidando com pessoas que têm expectativas, momentos de vidas diferentes, pessoas que se você não souber calibrar a tua fala, aquele recado não vai entrar. Então não adianta a gente falar assim, que é muito comum. Qual é o jeito certo de dar um feedback? Depende. Depende da situação, depende do histórico, depende do que já foi dito ou não dito anteriormente. Depende de com quem você está falando, o nível de maturidade, de entendimento. Depende do modelo mental de quem vai te ouvir. Porque falar, se comunicar, não é falar o que você quer, do jeito que você quer, o que você entende.
A verdadeira comunicação executiva é aquela que é dita no modelo mental e na linguagem que o outro entende. Comunicação é conexão. Então, se você vai para uma conversa de feedback e a sua comunicação não está de uma maneira que o outro consegue entender e se movimentar no sentido certo, de nada adiantou. Você entende? É responsabilidade de quem fala. Não é responsabilidade de quem escuta entender. É responsabilidade de quem fala se fazer entender. E, sobretudo, permitir que a pessoa que está ali te ouvindo possa mudar as suas atitudes, possa mudar o seu olhar, a sua percepção, a sua visão e a sua forma de fazer. Mas isso só é possível se você, como líder, estiver preparado, se você tiver uma liderança robusta. E ter uma liderança robusta não é mandar, não é se impor, é na mesma medida encantar e desafiar, é na mesma medida desenvolver e abrir espaço para a pessoa desenvolver caminhos e soluções. É você saber, sim, conduzir uma conversa, mas entender o outro. E, sobretudo, saber qual é o ponto ótimo da fala de cada um no feedback. É muito comum, no meio de um feedback, um liderado um pouco mais emocional ou na defensiva, querer se defender ao invés de te ouvir. Ah, não, mas eu estou aberto, eu também quero te ouvir. Existem momentos que sim, o líder quer ouvir, mas existem momentos onde o líder não vai ouvir. Ele vai conduzir o pensamento do outro. Ah, mas eu também queria te falar algumas coisas. Eu vou adorar te ouvir, mas primeiro você vai me ouvir, porque eu estou aqui num papel de líder. Sabe qual é o meu papel? Permitir que você se desenvolva, permitir que você seja muito maior, permitir que você tenha condição de buscar posições ou ser mais desafiado do que você é hoje. O meu papel como líder é elevar o seu nível de jogo. E seria muito mais fácil te ouvir ou até passar a mão na sua cabeça, mas não é isso que vai te fazer crescer. O meu trabalho é te dar clareza e consciência, claro, de forma respeitosa, mas sempre te desafiando e mostrando para você o que precisa ser feito. Já pensou se ao invés de falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, eu só desse um ombro amigo? Vocês acham mesmo que as pessoas teriam tanto resultado aqui na Bússola? Vocês acham mesmo que é isso que os profissionais buscam? Querem só que passe a mão na cabeça, que fique, eu vou te ouvir. As pessoas adoram falar, adoram ser ouvidas, adoram. Mas quando alguém está num processo de desenvolvimento, é mais do que fazer o que ela gosta, mas é ali entender que você está fazendo algo por ele ou por ela. Então, quando eu dou um feedback honesto, quando eu respondo alguém numa live, eu não passo a mão na cabeça, mas eu dou clareza de quais são os pontos a serem trabalhados, eu estou ajudando essa pessoa. Mas por isso eu perguntei no início, o que é para você um momento de feedback? Como você encara isso? Como líder, é um momento onde você fala, meu Deus, agora vai ser difícil, nossa, agora eu vou ter um problema, ai, como é que eu vou falar, porque fulano vai reagir, e aí começa a enrolar na hora do feedback, não fala o que tem que ser dito, fica um imbróglio de comunicação, fica ali, não, veja bem, então, você sabe que isso, que aquilo, faz perguntas que não tem nada a ver com o tema. Feedback não é momento de ficar conversando, de ficar batendo papo, de ficar adulando. O feedback é o momento de alinhamento, ajuste de rota, ampliação de consciência e visão. Mas você precisa contar para o seu liderado que o feedback é isso. Por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o conceito do feedback. Ah, feedback é ruim. Se me chamou, é porque vai dar problema. Se me chamou, é porque vai reclamar de mim. Se me chamou, é porque vai puxar minha orelha. Então, o que acontece com essa cultura errada? As pessoas já entram para a conversa na defensiva. E aí eu vou dar uma pitada de neurociência aqui. Quando as pessoas entram na defensiva numa conversa, elas não têm condição alguma de elevarem o seu nível de jogo. Por quê? Porque a cabeça delas está o tempo todo justificando aquilo que você está dizendo de mais nobre para aquela pessoa, que é a consciência e amplitude de visão daquilo que se faz, daquilo que se espera e dos impactos de cada uma dessas coisas. Mas quando um liderado ou uma liderada entra numa conversa com você na defensiva, só está fazendo, sabe o quê?
ouvindo as suas próprias vozes internas. E uma pessoa que está focada nas vozes internas, em se proteger, se defender e justificar aquilo que você fala, é alguém que você não está levando para alta performance. Gostou desse vídeo? 3 recados importantes. Primeiro, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Segundo, tem vídeo adicional para você aprofundar no tema. E terceiro, se você quiser a ajuda da Bússola Executiva para a sua ascensão de carreira, clica no link que está na descrição e a gente vai te ajudar.